Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Braga e este é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Primeiramente, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e, claro, ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando sobre o livro O Investidor Inteligente, que é considerado um clássico quando se trata de livros sobre investimentos. Este livro ele é tão, mas tão famoso que Warren Buffett, um dos investidores mais importantes de todos os tempos, mais bem sucedido, que inclusive ainda está vivo, salvo engano, o Buffett tem 93 anos de idade. O Buffett considera o livro O Investidor Inteligente o melhor livro sobre investimentos já escrito em toda a história, de longe o melhor livro, segundo ele. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre este livro com vocês. O Investidor Inteligente, como o próprio nome indica, ele vai ser um livro que vai te ajudar a ser um investidor inteligente, ou seja, a tomar decisões mais sábias, a saber como funciona o mercado acionário, como avaliar ações, como fazer uma análise das ações. Evidentemente, este livro ele é mais voltado para o público iniciante, para o público leigo, então não vai ser algo tão aprofundado, mas o autor ele vai fazer você ter uma certa ideia. A edição que eu tenho, que é essa edição aqui, ela conta não apenas com o conteúdo escrito pelo autor, como também por uma série de comentários escritos pelo Jason. E como que essa edição que eu tenho ela é dividida? Ela é dividida da seguinte forma. Tem um capítulo do autor, né, do Benjamin, e aí no final deste capítulo tem uma espécie de um novo capítulo que vai ser comentários sobre o capítulo 1, por exemplo, onde o Jason vai fazer comentários complementares ao que foi explicado pelo Benjamin. E aqui é importante observar que você não precisa ler estes comentários, você pode optar por pular eles. Então você pode ler o capítulo 1, depois o 2, depois o 3, ou ler o capítulo 1, depois os comentários do capítulo 1, ler o capítulo 2, depois os comentários do capítulo 2 e assim por diante. Ao longo da minha vida eu já li alguns outros livros que tinham comentários no meio dele. Alguns desses livros que tinham comentários eu não gostei porque eu achei que o autor né, dos comentários ele não tinha entendido tão bem o autor do livro. Neste livro aqui eu acho que os comentários se encaixaram bem, então eu gostaria de parabenizar o Jason por ter feito esses comentários adicionais que eu considero que são complementares ao que foi ensinado pelo Benjamin. Então eu, na minha visão, acho que você deve ler essa edição que tem os comentários e você deve ler tanto a parte do Benjamin quanto a do Jason. Evidentemente, o Benjamin ele é um pouco superior, né, na explicação, mas ele é um dos maiores nomes da história dos investimentos, então é natural que o Benjamin seja um pouco melhor. Mas o trabalho feito pelo Jason ficou excepcional na minha visão. Sobre a dificuldade de leitura do livro, eu particularmente achei tranquila, só que vale lembrar que está tratando de um assunto relativamente complexo. Então você deve ler com bastante atenção, mas o autor ele explica muito bem, ele é muito didático, ele tem uma escrita muito prazerosa, né, de ser lido, então o livro ele é muito prazeroso de ser lido. Então nesse sentido o livro ele é muito bom. Então eu gostei, acho que ele é acessível para diversos públicos, mas é importante observar que quem está começando pode ter uma certa dificuldade, mas isso não é culpa do autor, e sim do fato desse assunto ser complexo. Então, se você está começando, não desista de terminar de ler o livro porque você achou um pouco difícil um termo, etc. Porque embora o autor ele se esforce para tornar o conteúdo acessível, em alguns momentos é um pouco complexo porque o assunto é complexo. Um ponto que eu gostei bastante desse livro é que ele vai trazer uma distinção entre o investidor e o especulador. E isso eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente acaba tratando o especulador como um investidor e acaba achando que investidores e especuladores são sinônimos. E na visão do presente autor, são coisas diferentes e ele vai explicar isso durante o livro, e isso eu achei bem interessante e acho que é algo que deve ser destacado. O livro também traz análise de algumas ações, mas são ações da década de 70, porque como eu falei,
O livro ele foi escrito em 1973, na verdade não foi escrito em 1973, ele foi escrito até antes, mas essa edição é de 1973, então a análise das ações aqui do livro, salvo engano, é de 1970 ou 1969, acho que é de 1970. E nesse sentido é bem interessante, porque ele vai trazer um exemplo prático de como ele faz análise de ações. Outro ponto interessante do livro é que ele vai fazer uma distinção entre diferentes tipos de investidores. Ele vai falar que, por exemplo, existe o investidor defensivo e o investidor empreendedor. Então ele vai ter um capítulo para falar sobre o investidor defensivo, sobre como o investidor defensivo deve montar sua carteira. E ele vai ter um outro capítulo para falar do investidor empreendedor, como o investidor empreendedor deve montar sua carteira e assim por diante. Sobre o tamanho do livro, essa edição que eu tenho tem mais de 600 páginas. Mas é importante observar que chega a ter mais de 600 páginas porque tem esses comentários do Jason. Desconsiderando os comentários do Jason, o livro teria menos de 600 páginas, teria no mínimo umas 200 páginas a menos. Então, eu acredito que você possa, caso você tenha um pouco de pressa, você pode pular os comentários do Jason, mas vale lembrar que eu gostei dos comentários e por isso recomendo que você leia 600 páginas. Você pode demorar um tempo, pode ser que você leve um mês para ler esse livro, até 2 meses, ou talvez até mais, mas acredito que vale a pena sim ler ele, principalmente se você está pensando em começar a estudar essa questão dos investimentos e de educação financeira. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar deste livro, eu fiquei com o pé um pouco atrás devido ao nome dele, né? Um investidor inteligente, achei que era um livro mais de autoajuda, assim. Não me imaginei que ele seria tão rico quanto de fato ele é. Então, quando eu li ele me surpreendeu positivamente. Então, isso é até importante falar isso, porque pode ser que outra pessoa que está me assistindo pode ter essa impressão, né, que o livro ele vai ser bem simplista, quando na verdade não. É um livro bem completo e eu concordo com Warren Buffett quando ele diz que este é o melhor livro de investimentos já escrito. Claro que eu não li todos os livros de investimento, então eu coloco que é o melhor livro sobre investimentos que eu, Gabriel, já li até o dia de hoje. Pode ser que um dia eu leia um outro livro e eu fale, não, esse aí é ainda melhor que o Investidor Inteligente. Mas até o presente dia, eu considero este livro o melhor que eu já li sobre investimentos. Sobre a tradução do livro, eu considero que está excelente. O livro ele tem mais de 600 páginas e eu, Gabriel, não me recordo de nenhum erro de tradução. Claro que pode ter um erro ou outro, mas eu não percebi, ou seja, significa que pelo menos em linhas gerais, a tradução está excelente. Pode ser que tenha algum equívoco? Pode, né, que eu deixei passar. Mas, em linhas gerais, a tradução está excelente e gostaria de parabenizar o tradutor. Então, eu gostaria de recomendar este livro, eu gostei muito, eu aprendi muito ao ler este livro. Vale lembrar que eu ainda tenho muito que aprender sobre investimentos, mas este livro com certeza me ajudou a evoluir. Esta foi a minha pequena análise do livro. Se você gostou do presente vídeo, eu peço que você considere compartilhá-lo com seus amigos e ou se tornar membro do canal. Como membro do canal, você tem acesso a alguns vídeos exclusivos, além de um selo de membro do canal, e ajuda o canal Economia para Iniciantes a continuar. Se você gostou deste livro e tem intenção de comprá-lo, peço que você utilize o link da Amazon na descrição. Se você comprar o livro pelo nosso link, a gente ganha uma pequena comissão e você também vai estar ajudando o nosso projeto a continuar. Eu gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.